Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã. 7h06. Repita. 7h06. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Olá, bom dia para você, acompanha o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é quinta-feira, 21 de janeiro de 2021. Hoje é o Dia Mundial da Religião. Vivemos o verão brasileiro em São José dos Campos agora, 21 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. É o rádio com imagem ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. Após mais uma semana de piora nos indicadores da Covid-19 em São Paulo, o governador João Dória, que ontem esteve aqui em São José, confirmou que fará amanhã uma nova reclassificação das regiões do estado no plano que estipula as regras da quarentena. Podem ser rebaixadas para fases com regras mais restritivas as regiões que apresentam grande aumento semanal de novas internações, mortes, casos ou taxas de ocupação de leitos de UTI. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã. Joe Biden toma posse como presidente dos Estados Unidos e fala em governar para todos e pede união. Governo federal lança sistema para simplificar a abertura de empresas. Câmara de Jacareí vai reduzir em torno de 50% as solenidades em 2021. INSS mantém prova de vida suspensa até fevereiro. Sebrae oferece mais de 2.000 vagas para cursos de capacitação gratuitos no Vale do Paraíba e Litoral Norte. USP desenvolve teste rápido de Covid-19 para viabilizar a aplicação em massa. Palmeiras é eleito segundo melhor time do mundo em 2020 por órgão internacional de estatística. Internacional derrota o São Paulo em pleno Morumbi e é novo líder no Brasileirão. E agora as manchetes de Alexandre Garcia. Bom dia. No nosso encontro de hoje vou falar sobre a posse de Biden. Bolsonaro manda uma carta para ele desejando sucesso. E a vacina de Dória parece que fez propaganda demais, mas está difícil de entregar a mercadoria. As relações entre Brasil e China são as melhores, é o nosso melhor parceiro comercial. O problema das vacinas não é político. E lá na Índia, a Índia tem as suas prioridades, vai demorar um pouquinho via a vacina que a Índia está produzindo e está sendo comprada pelo Brasil. Detalhes sobre tudo isso daqui a pouco no nosso encontro diário. Ouça também o Jornal da Manhã pela internet. Acesse jovempan.sjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android e também iPhone, ou ainda em áudio e vídeo, canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. 7h09. Repita. 7h09. Os donos de lojas de carros usados de todo o Vale do Paraíba vão fazer um protesto hoje contra o aumento de 207% no ICMS sobre a compra e venda de veículos usados determinado pelo governo do estado de São Paulo. Em São José dos Campos, os revendedores pretendem se reunir às 8 da manhã na Avenida JK, na Vila Industrial, e seguir até a Ponte Estaiada. De acordo com os organizadores, a ideia é chamar a atenção do governo do estado. Ontem, a Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos entregou ao governador João Dória, que esteve na cidade, um ofício pedindo a suspensão do pacote de ajuste fiscal. O deputado federal Eduardo Cury afirmou que fez uma série de reuniões para discutir o assunto. Para ele, muitos carros não serão mais transferidos e empresas podem mudar sua sede para outros estados, onde a alíquota é menor. Aliás, ontem eu tentei falar com o deputado federal Eduardo Cury, não consegui, e pelo que eu vi na live que ele enviou aos organizadores do evento, que acontece daqui a pouquinho em São José dos Campos, ele não conseguiu nada junto ao governo do estado ainda, então ele vai buscar novas alternativas para tentar amenizar a situação. O evento começa agora às 8 horas, a carreata, na verdade, começa agora às 8 horas, eu falei ontem com o Renato Paiva, que é um dos organizadores, e provavelmente teremos aí em torno de 400 carros circulando aí pela cidade agora pela manhã por volta de 8 horas, então atenção aí aos trabalhadores que vão sair para o trabalho, evitem a região central da cidade, porque começa ali na JK, vai
pela Ponte Estaiada, então a tendência realmente é parar o trânsito hoje aqui em São José, nesta manhã por volta de meia hora, 40 minutos, para esse protesto aí contra essa decisão do governo do estado em aumentar o ICMS. O empresário Luciano Hang, de 58 anos de idade, publicou foto em seu Instagram em que aparece na porta do Hospital Santa Maggiore, em São Paulo, para anunciar sua alta hospitalar. Ele foi internado na última terça-feira com Covid-19. A mãe do empresário, Regina Hang, de 82 anos de idade, também foi internada na ocasião em estado mais grave na unidade de tratamento intensivo e segue hospitalizada. O empresário ficou mais conhecido nos últimos anos por ser um defensor ferrenho do governo Bolsonaro e da extrema-direita. Recentemente, ele propagou em suas redes sociais uma cartilha em que defende o tratamento precoce contra a Covid-19. O presidente Jair Bolsonaro enviou uma carta e publicou mensagem em rede social ontem para cumprimentar o novo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. O comunicado foi divulgado horas após Biden tomar posse no cargo em cerimônia em Washington. Aliado do ex-presidente norte-americano Donald Trump, Bolsonaro disse na rede social que o Brasil e Estados Unidos têm longa e sólida relação baseada em valores elevados. A Prefeitura de Jacareí vacinou contra a Covid-19 todos os 128 idosos que residem nos asilos da cidade. A vacinação ocorreu na tarde de ontem. Desde o início da pandemia, os idosos estão impedidos de receber visita de parentes e de realizar qualquer tipo de atividade fora das instituições. Além deles, foram vacinados 28 profissionais que trabalham e convivem diariamente com os residentes. A Prefeitura recebeu na noite da última terça-feira 3.000 doses da Coronavac. A campanha de vacinação contra a Covid-19 teve início na manhã de ontem, priorizando os profissionais da saúde que estão na linha de frente no combate à doença e os idosos residentes nos asilos. A Prefeitura ressalta que o cronograma da campanha de vacinação contra a Covid-19 será amplamente divulgado assim que mais doses da vacina chegarem ao município. Não há data ou quantidade definida até o momento. Foram vacinados aí 28 profissionais que trabalham e também convivem diariamente com os residentes. Eloy, parece que tem um ouvinte aí questionando, porque dentre esses profissionais está também a secretária de Saúde e vice-prefeita, a Rosana Gravena. Exato. Até porque ela é realmente idosa, ela está na linha de frente com os doentes, então tem um ouvinte questionando o porquê que ela foi vacinada, né? O questionamento dos nossos ouvintes é exatamente em relação a essa questão. Existem profissionais que efetivamente estão lá diariamente em contato com pacientes contaminados com Covid-19 e que não foram vacinados enquanto a secretária foi vacinada. Esse é o questionamento dos nossos ouvintes através do nosso WhatsApp. Encaminhar, né, Giovana, para o Fred Cunha aqui da comunicação, para que ele possa responder para a gente sobre isso. Vamos sim. A hora? 7h13. Repita. 7 horas, 13 minutos. Estradas. Rodovia Presidente Dutra, neste momento, segue com trânsito fluindo bem em praticamente toda a sua extensão. A partir de Guarulhos, a gente tem trânsito um pouco mais intenso, mas ainda não temos pontos de lentidão, pelo menos até esse momento. Já a rodovia Ailton Senna tem problemas, tem trânsito lento no sentido capital, ali do quilômetro 24 até o quilômetro 20, na altura de Guarulhos, por causa do excesso de veículos nessa manhã. Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto segue com trânsito fluindo bem em ambos os sentidos. A rodovia Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, e também a Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas, seguem com praticamente toda a extensão com sol nesse momento, ótima visibilidade, trânsito livre aí nas duas rodovias. Apenas uma pequena observação, a Oswaldo Cruz continua com pare e siga no trecho de serra, então o motorista já tem que ficar atento aí. Aquela serra já é complicada em condições normais, com pare e siga, atenção redobrada. Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, tanto no trecho de Planalto quanto no trecho de serra, segue com trânsito livre, com ótima visibilidade, mas tem obras a partir do quilômetro 64, são obras de duplicação do trecho de serra e por conta disso tem pare e siga justamente aí no trecho de serra. Agora 7h15. Repita. 7h15. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230.
Use a água com inteligência. Sabesp, Governo de São Paulo, Estado de respeito. Antes de lavar a louça, é importante limpar os restos de comida dos pratos e panelas com papel e, se necessário, com esponja e sabão. Somente depois disso é que se deve abrir a torneira para molhá-los. Depois de ensaboar tudo que tem que ser lavado, abra a torneira novamente para novo enxágue. No verão da consciência, não pode faltar máscara nem inteligência para usar a água. Tome banhos curtos. Sabesp, Governo de São Paulo, Estado de respeito. 7h19. Repita. 7h19. Os profissionais de saúde que atuam na linha de frente de combate à pandemia do novo coronavírus nos hospitais públicos e privados, os idosos abrigados em instituições de longa permanência e os cuidadores serão os primeiros vacinados contra a Covid-19 em São José dos Campos. A Prefeitura recebeu 11 mil doses da Coronavac que serão utilizadas nesta primeira etapa da vacinação. Ontem, o governador João Dória esteve no Hospital Regional de São José para iniciar a vacinação dos profissionais de saúde da instituição. Logo após o início vacinação em São José, o governador anunciou a ampliação de leitos de UTI na região. Segundo ele, serão liberados 40 novos leitos de UTI para o Vale do Paraíba, 10 leitos para o Hospital Regional de São José, 20 para o Hospital Universitário de Taubaté e 10 para o Hospital Regional de Caraguatatuba. Do lado de fora do hospital, alguns manifestantes favoráveis ao presidente Jair Bolsonaro protestavam, a maioria sem máscaras, contra a Coronavac. Eles gritavam palavras de guerra como mito em alusão ao presidente e provocavam do outro lado da rua pessoas que defendiam a vacinação para todos. Nenhum incidente foi registrado no local. O democrata Joe Biden, de 78 anos, tomou posse ontem como presidente dos Estados Unidos ao prestar juramento diante do Capitólio em Washington. Seu antecessor, Donald Trump, não compareceu à cerimônia, quebrando o protocolo ao deixar a Casa Branca antes da chegada do novo presidente. Kamala Harris também tomou posse como vice-presidente, sendo a primeira mulher a exercer o cargo. Em seu discurso, Biden disse que a democracia prevaleceu e pediu a união dos Estados Unidos após um processo eleitoral marcado por contestações infundadas por parte de Trump. Em seguida, o presidente dos Estados Unidos fez um pedido voltado aos apoiadores de Trump e prometeu que será presidente para todos os americanos. Eu lutarei tanto pelo que não me apoiaram, quanto pelos que me apoiaram, disse Biden. A cerimônia de posse aconteceu sob a proteção de 25 mil homens e mulheres da Guarda Nacional e um verdadeiro aparato de guerra, com caminhões militares, blindados, barreiras e grades bloqueando todos os acessos ao Congresso e à Casa Branca. Bandeiras estavam no lugar do público. Donald Trump fez sua última aparição em Washington, D.C. como presidente, horas antes de Joe Biden prestar juramento como novo líder dos Estados Unidos. Voltaremos de alguma forma, ele afirmou em um discurso feito na pista de aviação, pouco antes de partir para a Flórida. Não sabe perder, né? Infelizmente, né? Agora, ao contrário de Donald Trump, os ex-presidentes Barack Obama, Bill Clinton e George Bush estiveram na posse. O Ministério da Economia lançou ontem o Balcão Único, um projeto que permitirá aos cidadãos abrir uma empresa de forma simples e automática, reduzindo o tempo e os custos para iniciar um negócio no Brasil. A primeira cidade a aderir ao projeto foi São Paulo, que já disponibilizou o novo sistema no dia 15. A próxima cidade a oferecer a ferramenta será o Rio de Janeiro. De acordo com o Ministério, por meio de um formulário único e totalmente digital, empreendedores podem abrir empresas em apenas um dia e sem necessidade de percorrer vários órgãos públicos. Tudo poderá ser feito no mesmo ambiente virtual, como recebimento das respostas necessárias da Prefeitura, registro da empresa, obtenção do número do CNPJ e inscrições fiscais. O Balcão Único vai permitir ainda que os empreendedores possam, no momento da abertura da empresa, realizar o cadastro de empregados pelo e-Social. O Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, prorrogou até fevereiro de 2021 a interrupção de bloqueios de pagamento ou suspensão de benefícios por falta da chamada prova de vida. A portaria foi publicada ontem no Diário Oficial da União. A suspensão da prova de vida teve início em março de 2020, quando tiveram início as medidas de isolamento social para conter a disseminação do coronavírus. E a previsão era que voltaria a ser exigida neste começo de 2021. A nova
nova portaria prorroga a interrupção de cortes e de benefícios por mais 2 competências referentes a janeiro e fevereiro deste ano. Isso significa que aposentados e pensionistas não poderão ter o pagamento do benefício cancelado por falta da comprovação de vida. No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E pelo menos até a sexta-feira, ou seja, até amanhã, o sol deve aparecer em toda a região e a condição de chuva diminui. Podemos ter pancadas de chuva, só que de forma mais isolada, provocadas aí por causa do calor. As temperaturas continuam elevadas. Em São José dos Campos e Jacareí, a máxima hoje deve ficar em torno dos 31 graus. Neste momento, temos 21 graus. Agora 7 horas, 24 minutos. Repita. 7h24. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230 e assistência médica Policlin Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7h26. Repita. 7 horas 26 minutos. A Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, enviou um ofício ao Ministério Público Federal informando que a entrega da vacina de Oxford contra a Covid-19 vai atrasar de fevereiro para março. Segundo o órgão, o motivo para o atraso na produção da vacina no Brasil é por não ter recebido um dos insumos para a fabricação. O composto que falta para o início da produção é um ingrediente farmacêutico ativo de responsabilidade da AstraZeneca. O insumo vem da China e ainda não tem data para chegar, segundo nota divulgada pela Fiocruz. Ainda segundo a fundação, o recebimento do ingrediente estava previsto para janeiro. O detalhamento da produção será informado quando a data da chegada do produto for confirmada. A expectativa é entregar 100 milhões de doses até julho e mais 110 milhões até o fim do ano. Agora 7h27. Repita. 7h27. E crianças não devem ser vacinadas contra a Covid-19 neste momento, diz infectologista. Vacina contra a Covid-19 só deve ser aplicada em crianças após novos estudos para avaliação do desempenho do imunizante em faixas etárias menores. O infectologista pediátrico Marco Aurélio Safadi, presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, destaca que a eficácia dos imunizantes desenvolvidos ainda não foi verificada em crianças. A vacina ainda não foi adequadamente estudada na população pediátrica. Os estudos, incluindo crianças, eles começam agora a ser, vamos dizer, implementados. Então, não há dados ainda que nos permitam, entender que essa é uma estratégia segura, e que vai trazer eficácia. Esse é o primeiro ponto. E o segundo, claro, é lembrar que a Covid-19 na população pediátrica é uma doença que tem características completamente diferentes da Covid-19 no adulto, Então, a gente tem visto um cenário bastante diferente na população pediátrica. Claro que há risco de casos graves, mas eles ocorrem numa proporção substancialmente menor e, portanto, para que a gente se sinta confortável em utilizar uma vacina em larga escala na população pediátrica, nós teremos que gerar dados convincentes de segurança e de eficácia nessa população. O especialista considera que a estratégia de fechamento de escolas foi um equívoco, com danos maiores do que os riscos de contaminação. E uma das lições aprendidas é que a estratégia do fechamento das escolas ela foi uma estratégia equivocada. Equivocada porque o fechamento trouxe danos muito, muito importantes para a população pediátrica. Esses danos são inequívocos, danos no desenvolvimento cognitivo, que talvez demore muito tempo para as crianças resgatarem, o que se perdeu nesse mais de um ano já, porque isso já se arrasta há muito tempo, danos à saúde mental. Não tem um adulto que possa ficar ao lado da criança, auxiliando a criança no momento dessas plataformas virtuais atuarem. Muitas vezes essas crianças acabam sendo cuidadas, num momento como esse, por não estarem nas escolas, por vizinhos, por outros adolescentes. Então aumenta o risco de acidente, de violência, de abuso.
Sem falar no risco de evasão escolar, né, que claramente, quanto mais tempo a gente afasta as crianças das escolas, menor o risco delas retornarem. Marco Aurélio Safadi lembra que os números atuais da Covid-19 não registram altos índices de transmissão por crianças e que, na Europa, o fechamento das escolas foi a última medida a ser adotada, privilegiando a possibilidade de manter a educação, desde que em ambientes seguros para o acesso dos estudantes. Da Rádio 2, Bernadette Druzian. 7h31. Repita. 7h31. Após o deslizamento de terra ocorrido em um morro localizado no bairro Cidade Jardim na semana passada, em Caraguatatuba, a cidade entrou em estado de alerta e deve permanecer assim. Isso até o final do plano preventivo da Defesa Civil em 31 de março, ou se houver alterações nas condições climáticas. A mudança de estado partiu das equipes do Instituto Geológico e da Defesa Civil do Estado, que vistoriaram a área e o entorno. Elas ainda definiram perímetros onde serão necessárias interdições total ou parcial. A Coordenadoria da Defesa Civil de Caraguatatuba trabalha na logística para fechar essas áreas e adotar as medidas necessárias para a contenção. O presidente da Câmara de Jacareí, vereador Paulinho dos Condutores do PL, quer reduzir aproximadamente 50% das solenidades previstas para 2021 na Casa Legislativa. O objetivo principal, além de evitar aglomerações devido à Covid-19, é prestigiar as cerimônias que tradicionalmente têm a participação dos vereadores e da população. Os critérios para a escolha das solenidades que serão realizadas foram sessões com total adesão dos interessados na temática, sessões institucionais, solenidades com possibilidade de agrupamento por similaridade e sessões com possibilidade de realização durante as sessões ordinárias, a fim de redução de custos e celeridade na agenda de homenagens. O calendário oficial contempla 56 homenagens previstas no ano. A meta é que desta totalidade, 31 sejam realizadas dentro das 26 sessões. Uma explosão em um prédio no centro de Madrid deixou ao menos 3 mortos e 8 feridos ontem. Segundo o prefeito da capital espanhola, José Luís Martínez Almeida, a explosão pode estar relacionada a um vazamento de gás. Uma das vítimas é uma mulher de 85 anos. Um porta-voz do governo de Madrid confirmou que um dos mortos não era morador do prédio e passava pela rua no momento da explosão. Não foram divulgadas informações sobre a terceira vítima. Pelo menos 4 andares do edifício, que fica em cima de uma igreja na rua de Toledo, foram atingidos por volta das 11 da manhã, horário de Brasília, segundo o Serviço de Emergências de Madrid. Há risco de que a estrutura do prédio tenha sido afetada. Os bombeiros controlaram o fogo e fizeram a evacuação da região, onde tem um asilo, o que causou grande preocupação. Porém, todos os idosos e funcionários foram evacuados sem ferimentos graves. O novo defensor público-geral da União tomou posse e voltou a defender mais recursos para o órgão, além do teto de gastos. Um dos desafios de Daniel Macedo é gerir um orçamento anual de 580 milhões de reais contra 7 bilhões do Ministério Público, por exemplo. Segundo colocado em uma lista tríplice submetida ao presidente da República, o nome dele foi aprovado no fim do ano passado pelo Senado. Durante a cerimônia de posse, que contou com a presença de Jair Bolsonaro, o defensor público-geral da União cobrou verbas. O Sebrae São Paulo está com 2.423 vagas abertas para cursos presenciais e online nestes meses de janeiro e fevereiro em várias cidades da região. Entre elas estão São José dos Campos, Caçapava, Jacareí, São Luís do Paraitinga, Campos do Jordão, Caraguatatuba, Ilhabela, Ubatuba e São Sebastião. Podem se inscrever pessoas que planejam a abertura do negócio próprio e também quem já tem empresa aberta e busca orientação para organizar o empreendimento. Os cursos fazem parte do programa Empreenda Rápido e as inscrições são gratuitas. O salário mínimo vai sofrer novo reajuste em fevereiro. O valor deve subir para R$ 1.102. A correção dos R$ 1.100 anunciados no fim do ano passado é um ajuste de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC. O cálculo do governo, que corrigiu o mínimo em 5,25%, ficou abaixo do INPC, divulgado em janeiro, de 5,45%. Desta forma, para que não haja perda do poder de compra, o valor do piso salarial nacional deve ficar em R$ 1.101,95. A correção alinhada com o INPC é prevista pela Constituição.
Vamos agora aos indicadores econômicos. As principais bolsas do mundo, com Wall Street à frente, subiram ontem com a posse de Joe Biden como presidente dos Estados Unidos. O Dow Jones Industrial subiu 0,83% a 31.188 pontos. O Nasdaq, impulsionado sobretudo pela Netflix, subiu 1,97%, fechou a 13.457 unidades. No Brasil, em meio a preocupações fiscais e políticas no cenário doméstico, o Ibovespa se descolou dos mercados americanos e encerrou o pregão ontem em queda de 0,82% a 119.646 pontos. O dólar fechou em queda também, perdeu 0,63%, com fechamento a R$ 5,31. Euro cotado a 6,43, com queda de 0,79%. É hora da boa notícia. Pesquisadores do Instituto de Química de São Carlos, da USP, desenvolveram um teste rápido para a Covid-19 com custo aproximado de R$ 30, até 5 vezes mais barato que os testes convencionais encontrados nas farmácias. O dispositivo foi criado para facilitar a testagem em massa no Brasil. A tecnologia também será capaz de revelar se a pessoa que tomou uma determinada dose de vacina já produziu anticorpos. Denominado Teste Popular de Covid-19, o dispositivo analisa uma gota de sangue retirada do paciente em busca de anticorpos que permitam detectar a doença. A estratégia empregada para baratear sua produção foi otimizar a quantidade de insumos do material e utilizar nanopartículas para a localização dos anticorpos. O teste já está pronto para a produção em larga escala e passará em breve pela regulamentação da Anvisa. A expectativa é de que o produto esteja disponível para comercialização em até 2 meses. 7h37. Repita. 7h37. Indenizações do DPVAT serão pagas agora pela Caixa. A Caixa é a nova gestora do Seguro Obrigatório de Veículos, o DPVAT. A Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP, informa que o banco passará a receber os avisos de sinistros ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2021. O que for anterior a esta data, ou seja, até 31 de dezembro do ano passado, permanece sob responsabilidade da seguradora líder. O DPVAT é utilizado para indenizar vítimas de acidentes de trânsito e para o reembolso de despesas médicas ou hospitalares. A partir de agora, para solicitar a indenização, o interessado deverá apresentar os documentos em uma agência da Caixa. Assim que a solicitação for aprovada, o dinheiro será depositado em uma poupança social digital da Caixa ou no Caixa Tem. O recurso poderá ser pago no nome da vítima ou de seu beneficiário e o valor pode chegar a R$ 13.500. O banco informa que dentro de 2 semanas irá lançar o aplicativo DPVAT Caixa, que poderá ser utilizado pelo cidadão que não quiser ir presencialmente à agência. Da Rádio 2, siga Eichmeier. Agora 7h39. Repita. 7h39. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. 7h41. Repita. 7h41. E agora, as informações esportivas no Jornal da Manhã. Rádio Jovem Pan. Esportes. E o Internacional assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. Às 7 rodadas do fim, o Colorado de Abel Braga goleou São Paulo por 5-1 ontem à noite no Morumbi e ultrapassou o rival na tabela. Em noite mágica, Yuri Alberto fez os últimos 3 gols do Inter, que abriu a contagem com Victor Cuesta e Caio Vidal no primeiro tempo. Luciano marcou para o São Paulo. Com 59 pontos, o Colorado abre 2 de vantagem para o rival paulista e se coloca como grande candidato à taça. Rapaz,
mais do que o São Paulo ontem, hein? Que jogo, né? Bom, São Paulo não jogou ontem, né? Inclusive o juiz, o Marcelo de Lima Henrique, encerrou a partida no segundo tempo, aos 45, porque acho que foi com vergonha da lavada, foi com medo do Internacional marcar outro gol, enfim, né? Tipo, melhor parar por aqui. E parou. Com calma, mesmo depois de sair atrás no placar e um futebol bem jogado no estádio Newton Santos, o Atlético Goianiense venceu o Botafogo por 3-1 ontem pela 31ª rodada do Brasileirão. O resultado praticamente livra o Dragão do risco de rebaixamento e permite ao time de Marcelo Cabo até sonhar com coisas melhores no campeonato, enquanto o de Eduardo Barroca segue em situação dramática na lanterna da tabela. Foi uma avalanche em Bragança Paulista. Na noite de ontem, o Bragantino se impôs, dominou o Vasco e goleou por 4-1. O time da casa foi comandado por Claudinho, o nome do jogo. Ramírez e Hurtado também marcaram e Gabriel Peck descontou para o Vasco. Imaginando o Vanderlei Luxemburgo, ele começou a carreira dele no Bragantino, né? E hoje ele é o técnico do Vasco. Quando fala, olha, o que fui fazer na minha vida, né? Com um gol do jovem Thiago, o Bahia venceu o Atlético, encerrou um jejum que já durava 2 meses e de quebra vai dormir fora da zona de rebaixamento. Em noite pouco inspirada, o Furacão quase não assustou a meta adversária e segue na 10ª posição. Em partida de 6 gols, 2 expulsões e emoções no fim, Coritiba e Fluminense empataram em 3-3 no estádio Couto Pereira ontem à noite pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o Coxa abrir o placar no primeiro tempo com Luiz Henrique e Natanael, o Flu buscou o empate com John Kennedy e Fred no segundo tempo. Na sequência, Robson colocou o time paranaense na frente de novo. Mas Caio Paulista deixou tudo igual aos 45 da etapa final. No apagar das luzes, o árbitro ainda expulsou Caio Paulista e Robson, que se envolveram em uma confusão. Grêmio e Atlético Mineiro ficaram no 1-1 na noite de ontem na Arena pela 31ª rodada e perderam a oportunidade de se aproximar dos líderes São Paulo e Inter, que também se enfrentaram. Johan de pênalti abriu o placar no primeiro tempo e Everton decretou a igualdade no fim do jogo. Palmeiras foi eleito pela Federação Internacional de Histórias e Estatísticas do Futebol como o 2º melhor clube do mundo em 2020, atrás apenas do Bayern de Munique. Caso vença a Libertadores, o Verdão poderá enfrentar os alemães no Mundial de Clubes. Pelo ranking divulgado pela entidade, o Palmeiras é a única equipe sul-americana entre os 10 primeiros. Todos os outros são europeus. E daí, né? Tem Mundial? Não tem. Então não vale nada. O elenco do Corinthians finalizou ontem a preparação para o confronto com o Sport, que acontece hoje, às 9 da noite, pela 31ª rodada do Brasileirão. O time terá mudanças na escalação. Na 9ª posição do campeonato, com 42 pontos, o Timão fará 2 jogos seguidos na Neoquímica Arena. Na segunda-feira, dia 25, às 8 da noite, o adversário será o RB Bragantino. O Santos viajou com a delegação recheada de meninos da Vila para enfrentar o Fortaleza hoje às 7 da noite no Castelão pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A lista de relacionados não foi divulgada pelo clube. O técnico Cuca poupará a maior parte dos titulares. As exceções são Felipe Jonathan e Lucas Braga. Sandri, uma espécie de 12º jogador, também está à disposição. A UEFA divulgou ontem a seleção ideal de 2020 no futebol europeu. O esquadrão, montado através de votação popular, mais de 6 milhões de pessoas participaram da escolha no site da entidade no período de 1 mês, tem a base do Bayern de Munique, atual campeão europeu. Em um ataque formado por um quarteto de arrepiar, Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar e Lewandowski. Falando no craque português da Juventus, ele aparece nessa seleção ideal pela 15ª vez na carreira, consecutivamente desde 2007. Messi, por sua vez, figurou em 12 oportunidades. O ano de 2021 da seleção brasileira feminina começou cheio de trabalho e está sendo positivo, segundo a técnica sueca Pia Sundhage. Desde o dia 5 de janeiro, a equipe esteve concentrada em Viamão, no Rio Grande do Sul, para o primeiro período de preparação, já de olho nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, adiados em 1 ano por conta da pandemia. As atividades terminaram ontem e para a treinadora foi uma importante oportunidade para avaliar de perto as atletas.
atletas. O primeiro compromisso oficial da seleção neste ano será a disputa do torneio She Believes, nos Estados Unidos, na data FIFA entre os dias 15 e 24 de fevereiro. Na competição, o Brasil enfrentará as equipes dos Estados Unidos, Japão e Canadá. Jornal da Manhã. Radares. Radares móveis hoje em São José dos Campos estarão atuando na Avenida Caravelas, no Jardim Vale do Sol, Rua Água Marinha, no Jardim São José, Rua Guaianazes, em Santana e também na Avenida Anchieta, na Vila Diana. Todas essas vias, a velocidade máxima permitida é de 50 km por hora. Fumacê programado para hoje em São José dos Campos, na região sudeste. Os bairros são Vila Adriana, Residencial Juritis, Residencial Jatobá, Jardim São Leopoldo, Jardim Santa Rosa, Jardim Santa Júlia, Jardim do Lago, Recanto dos Eucaliptos, Condomínio Residencial Floresta, Portal dos Pássaros e Residencial Flamboyant. Rádio Jovem Pan. Estradas. Rodovia Presidente Dutra, neste momento, tem problemas no sentido São Paulo, na altura de Guarulhos. Tem trânsito lento na pista expressa, no quilômetro 208. Um pouco mais à frente, no 218, na pista marginal, também tem lentidão. Esses dois pontos por causa do excesso de veículos. E tem mais um ponto um pouco à frente, também na pista marginal, na altura de Guarulhos, quilômetro 226. Aí, reflexo de um acidente que aconteceu agora há pouco. Situação bastante complicada para o motorista aí nesse ponto. A rodovia Ailton Senna segue também com lentidão nesse momento no sentido capital, na altura de Guarulhos. Trânsito lento ali do quilômetro 25 até o quilômetro 20 e um pouco mais à frente do 14 até o quilômetro 12. Aí já quase na chegada a São Paulo, esses dois pontos aí da Ailton Senna, também por causa do excesso de veículos nesse momento. Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto segue com trânsito fluindo bem em ambos os sentidos. A Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Batuba, tem trânsito bom, tem tempo bom também, mas tem pare e siga no trecho de serra. Motorista tem que ficar atento aí nessa condição. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas, e também a rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, ambas seguem com trânsito tranquilo, com sol em praticamente toda a extensão das rodovias. Apenas na Tamoios, o motorista tem que ficar atento no trecho de serra por conta das obras de duplicação. Por lá está acontecendo também o pare e siga justamente por causa destas obras. Agora 7h50. Repita. 7h50. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7h53. Repita. 7h53. E vamos com a reclamação do ouvinte lá pelo nosso WhatsApp, 99707-7791. Vamos lá, Clemente. A gente tem reclamação aqui do Arnaldo, que é nosso ouvinte de São José dos Campos. Ele é morador do Jardim Imperial e ele diz pra gente aqui que a casa dele fica perto da praça, onde é um ponto de ônibus. O problema é que o motorista do ônibus, que faz a linha final do Jardim República, estaciona em frente ao portão dele, ao invés de parar no ponto. E aí, quando o Arnaldo foi pedir pro motorista tirar o ônibus de lá para ele poder sair com o carro e trabalhar, o motorista virou para ele e disse, liga no 156. E aí, o Arnaldo não consegue tirar o carro dele para ir trabalhar. Ele mandou, inclusive, foto aqui da placa do ônibus. Pode isso, Arnaldo? Eu fico assim de boca aberta. A regra é clara, né? Não pode. Como assim? Não pode, verdade. Como assim? Para em frente à garagem, o morador vai lá e pede, ele fala, liga no 156. Meu Deus do céu. Esse mundo tá errado, né? Impressionante, né? Totalmente. Arnaldo, a gente já encaminhou a sua reclamação para a Secretaria de Mobilidade, né, Giovana? Isso. Lógico, tem que ir um marronzinho lá e multar, ponto final. Não tem... Multar nada, guincha o ônibus. Não, multa coisa. nada. Tá lá em local estacionado, local errado, irregular, que parar em frente à garagem não podem. Não, lógico que não. Vai lá e guincha o ônibus, acaba o problema. Meu é pai uma do vez céu. só. Bom, você também pode participar aqui do Jornal da Manhã, tá? Se você tem alguma informação, alguma reclamação, manda aqui pro nosso WhatsApp, é o 12997077791. Repetindo, 12997077791. 7h54. Repita. 7h54. E vamos até Brasília para o comentário de Alexandre Garcia. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Clemente. Parece que o governador Dória fez muito barulho por nada, como é um título
de uma peça de Shakespeare, né? Porque fez uma tremenda propaganda, ele virou o pioneiro, o grande capitão da vacina, e agora está se queixando que não tem insumos para continuar produzindo a vacina, ou seja, criou a expectativa e não tem como entregar o produto. Eu vi a propaganda, a peça publicitária, que está muito boa, que diz o seguinte: vacina do Butantan, vacina de São Paulo, do Brasil. Não menciona a Coronavac, nem a Sinovac produtora, e muito menos a China, né? Será que a China não ficou desgostosa dessa história? É de São Paulo, é do Butantan, não é nossa? Então, esperem. Pode ser isso, porque, por outro lado, agora Dória diz que é o governo federal que tem que resolver. Mas o governo federal não estava nessa. Dória fez negócio direto, inclusive criou um escritório comercial de São Paulo em agosto de 2019, lá em Xangai. Ele e o diretor do Butantan estiveram em Wuhan em agosto de 2019, tratando de vacina, né? Então, estava nas mãos dele, né? Agora ele está empurrando a mesma coisa do Carnaval. Ele disse que ele não tem nada a ver com o Carnaval de São Paulo no ano passado, né? Que acabou espalhando o vírus. Mas, enfim, vejam só, uma fonte que é opositora do governo, Rodrigo Maia, foi conversar com o embaixador chinês. Saiu dizendo, não tem nenhum motivo político. Não, são razões comerciais e tal. Mesma coisa disse o chanceler Ernesto Araújo, disse o vice-presidente Mourão, né? Não há, as relações entre Brasil e China são excelentes, é o nosso principal parceiro comercial. Os industriais brasileiros se queixam do derrame de produtos manufaturados chineses aqui no Brasil, né? Desde automóveis até quinquilharias. E os chineses são os maiores compradores da nossa soja, da nossa carne, do nosso minério de ferro, né? Então as relações são excelentes. Há questões, a China não fornece só para o Brasil, fornece para países europeus também esse insumo, né? É como se fosse um xarope da Coca-Cola, que as franquias produzem a Coca-Cola, mas o xarope vem da matriz, né? A essência, digamos assim, da vacina. O mesmo acontece, também vem da China a vacina da Fiocruz, que é a AstraZeneca, que tem fábrica na China. É uma empresa sueco-inglesa, né? Mas a fábrica está lá na China. E eles têm outros consumidores dessa vacina, países europeus que estão esperando também. A Índia está na mesma situação, né, dessas 2 milhões de doses compradas pelo governo brasileiro. A Índia tem a prioridade de fornecer para os seus vizinhos, para o Butão, para o Nepal, para Myanmar, para Sri Lanka, né, para o antigo Paquistão Oriental, né? Porque são vizinhos que estão próximos. Não adianta o vizinho não ser vacinado e vacinar a Índia e depois contaminar, né? Então eles têm essas prioridades. Ainda tem mais 300 milhões de indianos para serem vacinados na primeira fase, né? Vai sobrar só 1 bilhão para ser vacinado depois, né? Então tem esses problemas. Agora, vamos olhar o lado bom disso, é que a gente tem tempo de observar os resultados dessas vacinas, que são todas experimentais, né? Vocês sabem muito bem do que aconteceu com idosos na Noruega com a vacina da Pfizer, né? Então é bom a gente ficar observando para tomar as nossas decisões, né? Essa é a questão. E é uma questão comercial, não é uma questão política. Bom, o presidente Bolsonaro não foi a Washington, foi aos 80 anos de aniversário do Ministério da Aeronáutica, mas mandou uma carta para Biden, desejando um bom governo. E eu posso dizer por experiência, né, que as relações não mudam entre dois aliados tradicionais. Aquelas ameaças de Biden sobre a Amazônia eram ameaças de campanha, né? E a amizade, a proximidade entre Trump e Bolsonaro não causou nenhuma diferença nas relações entre os países. Já houve situação pior. Lá atrás, no governo Geisel, quando foi rompido o acordo militar,
porque o presidente americano estava dando palpite sobre questões internas brasileiras. E as relações continuaram. A mesma coisa é a alternância, a bendita alternância de poder entre republicanos e democratas. Os interesses da América estão acima de diferenças de partidos ou de presidentes, estão muito acima. Então há uma estabilidade, né? Alternância de poder, só para lembrar, né? Porque tem gente aqui no Brasil que detesta a alternância de poder, incrível, né? E aplaude ditaduras. De Brasília, Alexandre Garcia. Notícia. Rádio Jovem Pan. 8 horas. Repita. 8 horas. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230.